Fala pessoal, tudo bem? Alexandre Lins aqui, mais uma vez. Estou vindo falar um pouquinho sobre o meu site, tá? O Front Raiz. Para quem ainda não acessou, quem ainda não foi lá se desafiar, é o front-raiz.vercel.app, tá bom? Então entre lá no Front Raiz. Ele já tinha os desafios, né? Eu já falei sobre os desafios aqui. Inclusive, adicionei mais desafios, tá? Ele também tem esse mini blog aqui, educacional, tá bom? Onde tem um guia aí para os desenvolvedores iniciantes, tá? Das ferramentas, do que são os elementos aí mais comuns no desenvolvimento front-end, dicas, certo? Tendências. Então, tá bem legal esse blog, vale a pena aí a leitura. E, além disso, eu incluí, tá, recentemente, essa seção aqui que é o Playground, tá? É um espaço livre para a gente escrever código, tá bom? Lembrando que o site ele está responsivo, tá bom? Então, se você quiser acessar mobile, você consegue acessar mobile, tá? Fazer os códigos e também consegue usar essa ferramenta aí que é o Playground, onde você vai poder codar, né, no seu celular sem precisar baixar uma IDE, sem precisar baixar nada, online mesmo você vai conseguir escrever código e ver, principalmente ver a execução dele ali na própria página web, tá bom? Então espero que seja uma ferramenta aí que ajude vocês. E para mostrar o funcionamento dessa ferramenta, tá, eu vou escrever um pouquinho de código aqui, a gente vai se divertir um pouquinho nos próximos minutos. Tá certo? Então, ó, tá bem parecido com a página de desafios, tá? Então tá aqui dividido, né, o HTML, o CSS e o JavaScript, estão divididos nessas aulas. Então, o que você escreveu aqui é referente ao HTML, aqui é o CSS e aqui é o JavaScript, tá? Então, vou apagar para a gente começar a escrever. Vou apagar aqui. Aqui a gente tem aquelas visões de responsividade, certo? Mobile, desktop e o tablet está bem parecido com o mobile, tá? Então, ou com o desktop. Então, basicamente desktop e mobile, pelo menos para mim, né, nessa largura de tela aqui, eu só consigo isso. Mas para quem usar larguras maiores, vai conseguir também ver uma diferenciação para o tablet, tá? Vamos lá, vamos começar a brincar. O que é que eu estou pensando aqui para a gente fazer? Pensando em fazer algo simples, tá? Eu vou fazer aqui um header, um header. Dentro desse header, eu vou colocar uma logo que vai ser um H1. Eu vou dar o nome de logo. E ao lado dessa logo eu quero um button, eu quero um botão. Por que eu quero um botão? Porque eu quero criar um modal. Então eu vou colocar um botão com os dizeres abrir modal. Beleza? Opa. Agora. Show. Então eu vou ter de um lado uma logo, né? Do outro lado eu vou ter um botão que vai abrir um modal. Beleza? Além disso, eu vou criar logo o modal. Eu vou criar uma div com a classe com o nome de modal. Dentro desse modal eu vou colocar um H2 que vai dizer assim modal, quer dizer, vai dizer assim, olá, o bom e velho olá mundo. Beleza? Tá. Quero fazer uma paradinha bem simples, tá?
Além disso, além do Olá Mundo, eu vou ter que ter o que também? Eu vou colocar um botão que vai ser o botão que vai fechar o modal. Então, vou ter um modal que vai abrir e depois eu vou fechar esse modal. Beleza? Então, acho que o HTML é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não, para o que eu estou pensando em fazer, eu acho que é só isso. Tá? Então, vamos lá, vamos começar a dar... como eu tenho dois botões, eu vou dar nomes aqui. Para abrir o modal, eu vou criar. Aí vai ser Open, btn. E para fechar, vai ser o ID Close, btn. Então, tem um botão para abrir o modal, tem um botão para fechar o modal, tem o elemento de dentro do modal, tem o elemento externo, tudo isso dentro do header. Show, acho que o HTML é isso. Tá? Vamos para o CSS. Então, lembrando lá, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai brincar com o CSS é zerar as configurações. Opa, box. King. Border box. Beleza? Zerei todo mundo ali, ó, se agrupou lá em cima. Vou começar a brincar com o header. E o header vai ser o quê? Ele vai ter uma width 100%. Eu vou botar uma height dele. Não vou botar height não. Eu vou deixar o padding definir a height. Certo? Isso é uma estratégia, tá? Às vezes quando a gente seta uma altura específica para um elemento, se esse elemento, por exemplo, uma questão de responsividade, ele crescer ou diminuir, né? E se essa altura estiver fixa, ele vai estourar. Então, muitas vezes eu não gosto de dar uma altura fixa para um elemento, eu gosto de deixar o padding, ou seja, o espaçamento interno que eu defini, que vai dizer qual vai ser a altura total do elemento. Deu para entender mais ou menos? Eu vou mostrar aqui na prática. Então, ó, não defini a altura do header, mas eu vou definir que o padding dele vai ser de um rem. Opa, padding. Vai ser de um rem, cima a baixo. E, deixa eu ver, 5% lado e pro outro. Certo? Ele já assumiu, ó. Só que aí ele vai ficar mais bonitinho assim agora, ó, display flex. Então já ficou um pouquinho melhor. Align items center e o justify content. Eu vou colocar space between, mas vai fazer mais sentido já já, tá? Space between e tal. Beleza, então a gente tem aqui. Eu quero um backgroundzinho com background color. Deixa eu ver aqui as cores que a gente tem aqui nos recursos. Tons modernos. Um azulzinho pastel, vamos ver como é que fica. Olha só, legal. Gostei. Para usar esse azul, eu vou ter que mexer na cor, né? Então, eu vou botar a cor do elemento. Deixa eu ver se tem algum branco legal aqui. Ó, tem gray. Não, mas eu acho que não fica legal com gray. Não, acho que tá legal assim. Deixa eu ver. Não, tá legal sim. Acho que se eu botar outra cor aqui vai ficar
Não vai ficar tão legal. Tá legal, assim. Tá preto e esse azulzinho pastel. Tá bom. Eu vou manter essa cor. Quer dizer, eu já sei. Eu vou botar uma cor aqui que eu gosto. É um preto menos preto. Show. Então eu tenho um header, né? Com uma logo. Eu tenho um botão que eu vou mexer nesse botão. Eu tenho um modal aqui, né? Que ainda não está como modal. Ele está dentro do fluxo. Então, para a gente usar algo como modal, né? Ele vai ter que sair do fluxo do HTML normal, né? Porque ele vai surgir. Ele vai surgir depois, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu já vou nele. Vou já estilizar o modal. Porque o que é que eu vou fazer? Ah, sim, o header eu vou definir ele como position relativo. Por quê? Porque eu quero que o modal ele tenha uma posição absoluta, mas em referência ao header. Tá? Então, para isso, eu tenho que deixar o header, ou o elemento pi, com a posição relativa, para que quando eu sete uma posição absoluta, né, para o elemento filho, ele vá se posicionar dentro desse elemento pi que está na posição relativa. Tá bom? Deu para entender? Vai ficar mais claro já já também. Deixa eu chamar aqui o modal. Ó, o modal, eu vou dizer que ele tem uma position absolute. Ó, vê que ele já saiu do fluxo. Ele estava lá no cantinho, ele já saiu, ele está por cima de todo mundo agora, está ali por cima do H1, né, no caso da logo. Então não é isso que eu quero, eu não quero que ele fique lá, mas ele já saiu do fluxo, tá? Onde é que eu quero que ele fique? Eu quero que ele fique, eu vou querer que ele abra perto do botão que tem abrir modal. Então eu tenho que trazer ele aqui para o lado direito, no caso, o meu lado direito, né, o right. Então vou dizer aqui que o right dele, rock, não é right. O right dele vai ser, se eu botar zero, ele vai encostar. E como eu dei esse espaçamento de 5%, então acho que o mínimo que eu posso fazer, o right dele mínimo tem que ser 5%, né? Para ficar bonitinho. Então, ó, ele já ficou ali. E o top, né? No caso, eu vou botar o bottom. Por quê? Porque eu quero que ele comece a partir da parte mais baixa do header, tá ligado? E aí eu vou ter que colocar, deixa eu ver aqui, se um rem... Não, ele vai para cima. Eu tenho que colocar um valor negativo, ó. Vou ter que colocar menos uns 2 rem. Vamos ver. Ó, ele desceu. É isso que eu quero. Ainda vou querer um pouquinho mais para baixo. Uns 4 rem. Não. Os 3. 3 tá bom. Né? Vamos ver, daqui a pouco a gente vai ver. Por quê? Porque eu vou dar uma outra cor para ele também. Deixa eu ver que cor ele vai ter. Back, ground, color. Vamos ver uma cor para ele. Vamos ver esse azul, esse verde pastel. Ah, ficou bom. Eu vou adicionar um pad de 2 rem, cima a baixo um rem. Ó, já tá criando aí. Eu já vou ter que descer mais com ele, né? Ele já vai ter que ficar uns 5 rem para baixo, 7, deixa eu ver. 7 tá bom. Ó, e aqui eu vou botar uns 7% também. Não, mais um pouquinho, 10. Aqui já tá ficando legalzinho. Acho que eu vou subir até um pouquinho ele. Pronto, assim ficou bom. Porque o que é que vai acontecer? Ele só vai aparecer aqui quando eu clicar, tá? Então já já ele vai desaparecer. O que a gente vai fazer é desaparecer. Mas o que é que eu preciso ainda dele aqui? Sim, eu preciso que o botão. Eu quero que esse botão vá para outro lugar. Eu quero que esse botão fique fixo aqui em cima. Então esse botão vai ser absoluto também, que é o Close BTN. Vamos lá, chamar ele lá. Como é um ID,
Então é asterisco close btn. Eu vou dizer que ele tem uma position absolute. Ó, ele já saiu do fluxo. Vou dizer que o top dele vai ser um REM. Um REM é muito. Meio. Pronto. E o right vai ser meio também. Então, ó, já tem um botãozinho lá para fechar, né? Só que aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar dos dois ao mesmo tempo. Então, ó, notem que eu tenho dois botões com as configurações pré-setadas de botão, né? Que é esse background feioso aí, essa borda também, que a gente vai ter que tirar tudo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui e seto o elemento todo, button, porque se são duas configurações que eu vou ter que resetar para os dois botões, então é melhor eu chamar o elemento do botão lá em cima e fazer isso que ele vai se aplicar em todos os botões, né? E aí depois eu só faço as outras configurações para cada botão específico. Então eu vou botar, eu tenho que tirar o border none, o background color, eu vou botar transparente e mais o que? Por hora tá bom. Ah, sim. Outra coisa também que é o cursor. Cursor pointer, né? Para ficar aquela mãozinha quando a gente passar o mouse por cima do botão. Show? Então aqui foi, o close foi. Eu só vou agora dar uma mexidinha no CTA, que é o botão. Não, o botão CTA, o Open Button. Eu já pensando aqui com o Open BTN. E aí eu vou dizer que ele tem o que? Eu vou dizer que ele tem. Deixa eu tirar para ficar bonitinho. Eu vou dizer que ele tem um background color diferente, né? Eu vou dar um background color para ele. Background color. Vamos ver outra cor pastel aqui. Pink. É. Background, vou botar um padzinho nele. E o REM. Vou botar meio REM. Meio REM, um REM. Tá bom? O que foi isso que eu fiz para o agora? E um border radius 0,5 REM. Né? Tá bonzinho. Eu vou botar um text transform. Uppercase. Uma cola. Ah não, vou botar uppercase e fonte 8. Agora fonte 8 é que vai ser. Acho que é assim. Bold. Funcionou. É isso. Vou botar bolder. Não mudou muito não. Pronto. Mas aí a gente já tem um botão. Tem uma logo, tem o modal. Deixa eu até. Vou copiar essa. Cadê o border radius? Border radius. Vou copiar o border radius para aplicar o border radius no modal também, para ele ficar redondinho. Né? E agora a gente já tem todos os elementos, tá? Então, ó, HTML já está aí, o CSS também. Agora é só o JavaScript. Ah, sim. Vamos esconder o modal. Então, o modal ele vai ter um display nome.
Então ele inicialmente não vai aparecer, né, na tela, só vai aparecer quando a gente clicar. E agora a gente vai para o último passo, que é no JavaScript, fazer esse modal aparecer, tá? Então vamos lá. Eu vou chamar primeiro o botão, né? Conste open btn, que vai ser document.carry selector. E aí ele está como ID, né? Então chama com o jogo da velha, open btn, certo? Chamei ele. Eu vou chamar quem também? Eu vou chamar o modal document carry selector modal. Quem eu vou chamar também? Eu vou chamar também, por último, o close btn document carry selector close btn. Vou só ver se eu chamei todo mundo certinho. Close btn ou btn modal. Show. Tá tudo certo. Então, chamei todos os três elementos, tá? Agora, vamos criar os eventos, né? Então, qual vai ser o evento? O evento vai ser de clique. Então, o evento vai ser em cima de quem? Primeiramente, em cima do botão para abrir o modal. Então, eu vou chamar aqui o open btn. E eu vou dizer, eu vou adicionar, né, um evento list, né? Qual vai ser o evento? Como eu falei, clique. E aí, ao clicar, a gente vai executar. Opa, a gente vai executar a seguinte função. Qual vai ser a função? Simples. Eu vou pegar o elemento modal, vou no estilo dele, style, vou na propriedade display e vou dizer que ela vai ser flex. Então, quando eu clicar aqui no botão, ao invés desse display none no modal, ele vai receber o display flex, certo? Então aqui, ó, ele está como display flex, então ele aparece, tá? E agora para a gente criar o efeito, né? No caso para ele desaparecer, né? Então eu vou ter que agora criar um evento para esse botão aqui de close. E aí vai ser simples, eu só preciso copiar isso aqui, Ctrl C. Só que ao invés de aplicar esse evento no OpenBTN, eu vou aplicar em quem? Close BTN. E ao invés de dizer que o display vai ser flex, aí o display vai ser nome, vai voltar para ser nome. Então, quando eu clico aqui para abrir o modal, ele abre o modal. Quando eu clico aqui para fechar, ele fecha o modal. Beleza, galera? Bem de boa, bem simples aqui, né? É um exercício, esse exercício, né, de criar modais. Ele vai envolver tudo, é bem legal, porque ele vai envolver o HTML, vai envolver o CSS, vai envolver o JavaScript, tá? E aqui a gente poderia continuar aqui a brincar, implementar, colocar animações na abertura do modal, colocar animações quando o modal for sair da tela, tá? Então aqui a gente poderia brincar ainda livremente aqui, muita coisa daria para fazer. Mas o objetivo de hoje, tá? Com esse vídeo era mostrar essa minha sessão, essa nova sessão, né, do Playground, onde a gente pode criar. E aí, de quebra, ainda a gente aprendeu aí a fazer um modal, abrir e fechar na tela aí do usuário. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Entrem lá no site Front Raiz, façam os desafios, tá? Usem também o blog lá para aprender, certo? O objetivo é isso. O objetivo é que a gente vá crescendo aí nessa profissão
a gente vai crescendo aí no desenvolvimento web.